O Senado aprovou ontem, em 2 turnos, a chamada PEC dos combustíveis. A proposta determina estado de emergência no país até o fim do ano, para permitir gastos de 41,25 bilhões de reais para ampliar o Auxílio Brasil e criar um auxílio a caminhoneiros e taxistas. A PEC ainda autoriza a compensação de estados que concederem incentivos fiscais para o setor do etanol. Segundo o governo, a proposta de emenda constitucional tem a finalidade de minimizar a disparada dos preços dos combustíveis. Para permitir a liberação das despesas acima do teto estipulado em lei e a criação de benefícios sociais, foi necessária a definição do estado de emergência. Entre as medidas estão a ampliação do Auxílio Brasil em R$ 200, passando de R$ 400 para R$ 600. Essa diferença vai gerar uma despesa adicional de 26 bilhões de reais aos cofres públicos. Para os caminhoneiros, será concedido um voucher de R$ 1.000 por mês para os profissionais cadastrados no Registro Nacional de Transportes de Cargas. O benefício será válido para caminhoneiros autônomos e não será preciso comprovar a compra do óleo diesel. Para esse auxílio estão previstos 5 bilhões e 400 milhões de reais. A PEC ainda inclui 3 bilhões e 800 milhões de reais para a compensação de estados que concederem créditos tributários do ICMS, Imposto sobre Mercadorias e Produtos, para produtores e distribuidores de etanol hidratado. Esse pagamento será feito em parcelas mensais. A proposta segue agora para votação na Câmara dos Deputados, quando deverá passar por uma comissão especial e apreciação no plenário. A PEC deve ter a aprovação de 3/5 dos parlamentares. Há 3 meses das eleições, essa proposta de emenda à Constituição que estabelece um estado de emergência no país tem sido criticada por analistas econômicos e juristas. No entanto, a aprovação no Senado surpreendeu e contou com apoio significativo até mesmo dos partidos de oposição ao governo. O relator da PEC no Senado justificou o estado de emergência pela, abre aspas, desorganização econômica mundial causada pela pandemia, fecha aspas. De Brasília, Paloma Santos traz os detalhes. Ao todo, 72 senadores foram favoráveis ao texto. Entre os parlamentares, houve apenas um voto contrário, do senador José Serra. Após a aprovação da PEC, o senador Fernando Bezerra, relator da proposta e ex-líder do governo na casa, comemorou o feito. Portanto, estou feliz. É um dia de vitória, é um dia de afirmação, porque nós estamos aliviando as dificuldades de tantos brasileiros num momento de tanto sofrimento em função da elevação do custo de vida e da inflação. Para o deputado Jerônimo Gergen, integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária, a PEC é mais uma demonstração clara de que o Brasil não resolve problemas estruturais. Na avaliação dele, os debates que realmente deveriam ser feitos são a reforma tributária e a privatização da Petrobras. É óbvio que se vai baixar a gasolina, o diesel, que bom e necessário, mas vai custar em outra ponta. O governo vai, e os governos estaduais, vão compensar isso em outra ponta. Então, na verdade, eu não sei se nós vamos ter aí uma redução de custo geral. Teremos do combustível, momentaneamente, mas a busca desses recursos, esse estado que nós temos inchado, vai precisar buscar em outras áreas para custear a sua estrutura. Então, a medida ela é boa, é importante, mas não dá para deixar de termos o debate verdadeiro, que, no meu ponto de vista, é feito dessas 2 formas que apresentei. Na avaliação do cientista político Leandro Consentino, a contestação judicial é possível, mas, para ele, é pouco provável que o Supremo Tribunal Federal se envolva em mais um embate com o governo próximo das eleições. Ainda de acordo com o cientista, do ponto de vista econômico, a aprovação da medida passa uma imagem muito ruim, sobretudo para os investidores internacionais. Quando um investidor olha e pensa, há um compromisso do governo, há um compromisso dos atores políticos relevantes com responsabilidade fiscal, mas que uma proposta de emenda constitucional às vésperas da eleição pode colocar tudo a perder, ele vai pensar 2 vezes antes de investir novamente num país como esse. Essa eu acho que é a mensagem mais dura e mais complicada, fruto dessa PEC aí que foi aprovada. No entanto, o cientista político lembra que a decisão não é definitiva e que a sociedade também pode intervir, tendo em vista que a PEC ainda vai passar por 2 votações na Câmara dos Deputados. Não precisa só pensar na judicialização. A questão é que a gente sabe que a Câmara hoje está muito mais
próxima dos interesses do governo que quer ver essa PEC aprovada, do que distante. Agora, a pressão precisa existir. Se fosse vontade da sociedade barrar esse tipo vamos dizer assim, de benefício à larga com o dinheiro público no momento que talvez prejudique mais a economia do país do que ajude, o foco é olhar para a Câmara dos Deputados hoje.